Olá, meu povo e minha pova. Aqui é o professor Roberto que vos fala. Bem-vindo ao meu canal. Curtam, se inscrevam e apertem o sininho para receber as notificações, porque aqui é matemática na veia. Vamos embora? Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Aqui a gente tem mais algumas questões do ETE, de alguma prova. Eu não lembro de que ano foi isso aqui, certo? Mas vamos lá. Então a questão diz o seguinte: uma pessoa encontra-se num ponto A localizado na base de um prédio, conforme mostra a figura adiante. Então aqui está a figura, certo? Ele está dizendo que a pessoa encontra-se no ponto A e considere. Aí nós temos aqui uma tabelinha que normalmente nas provas essa tabelinha não vem, que é a tabelinha dos ângulos notáveis, certo? Isso aqui quer dizer que o seno do ângulo de 30 vale 1/2, o seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2 e o seno vale raiz de 3 sobre 2, certo? Cosseno, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e o de 60, 1 sobre 2. E aqui são as tangentes, 30, 45 e 60. Então, com essas informações, aí ele pergunta aqui, ó. Se a pessoa caminhar 90 metros em linha reta, chegará a um ponto B. Perceba que a pessoa está aqui, ó, no ponto A. E ela vai andar para cá, até aqui. De onde ela poderá ver o topo do prédio sob um ângulo de 60 graus. Está aqui, 60 graus. Quantos metros ela deverá se afastar do ponto A, andando em linha reta, do sentido de A para B, para que possa enxergar o topo do prédio sob um ângulo de 30. Então a pessoa vai começar a andar, ou vai continuar andando, de modo que vai chegar quando a pessoa está aqui, ó, ela está a 90 graus da visão do topo do prédio. Aí ela vai andando, esse grau vai diminuindo, vai diminuindo. Quando ela chegar aqui no ponto B, o grau que ela está em relação ao chão é 60 graus. Quanto mais ela se afasta do prédio, mais o grau diminui. E é isso que a questão quer saber. Quer saber qual vai ser o lugar em que ela vai avistar essa altura do prédio a 30 graus. Certo? É isso que a questão quer saber. E ele quer saber o quê? Ó? Quantos metros ela deverá se afastar do ponto A. Então, ele quer saber quanto vai andar do A até esse ponto aqui que a gente vai chamar de C. Você interpretou a questão? É muito difícil você errar esse tipo de questão. Mas vamos lá. Então, o que é que ele está dizendo? Ele já deu aqui todas as informações. Você já interpretou, já matou aqui o que ele queria. E agora você vai fazer a questão. A única informação que ele deu é esse ângulo de 60 e esse cateto aqui. Você tem que lembrar o seguinte: quando eu tenho um triângulo retângulo, certo? Eu tenho um triângulo retângulo e eu tenho aqui um ângulo alfa. Você tem que saber o que é seno, o que é cosseno e o que é tangente, certo? E você tem que saber que no triângulo retângulo o maior lado sempre vai ser a hipotenusa. E o seno é o ângulo oposto ao vértice, ou o ângulo oposto ao o cateto oposto, ângulo oposto é o cateto oposto ao ângulo dado dividido pela hipotenusa. Isso você tem que saber. E o cosseno? O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente? A tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E o que é cateto oposto e cateto adjacente, professor? Cateto oposto é aquele cateto que está de frente para o ângulo que a gente está estudando. Obviamente que não vai ser o ângulo de 90, porque de frente para o ângulo de 90 vai ser sempre a hipotenusa.
Então, se eu estou dizendo que o ângulo está aqui, o cateto oposto é esse. Certo? Se eu tivesse um triângulo, outro triângulo retângulo, suponho que isso aqui é um triângulo retângulo, e o ângulo tivesse aqui, ó, um ângulo beta, o cateto oposto é o que está de frente para ele. Então o cateto oposto é esse aqui. Então o cateto oposto, pessoal, não quero que você decore qual é o lado. Não. O cateto oposto, você vai ter que olhar aonde está o ângulo. O ângulo que não é de 90. E o cateto oposto é o que vai estar de frente para esse ângulo que não é o de 90. Ok? E cateto adjacente. Adjacente. Pera aí, rapidinho. E cateto adjacente, ó, se um está o oposto, cateto adjacente a gente pode chamar que é aquele cateto que está junto do ângulo, certo? Então, um ângulo ele é formado por dois segmentos de reta de mesma origem. Então, se eu tenho aqui uma origem, eu tenho esse segmento e tenho esse. Só que um segmento já é a hipotenusa. Então, o outro segmento que está colado no ângulo é o cateto adjacente, certo? Então, você sabendo dessas informações, então você vai trabalhar lá na questão. Então, preste atenção. A hipotenusa, tanto essa hipotenusa aqui, ó, a hipotenusa 1, como a hipotenusa 2, não vai ser interessante para a questão. Por quê? Porque o que me interessa aqui, ó, só é esse cateto e esse aqui. Qual é a única coisa que esse triângulo de 30 tem em comum com esse de 60? É a altura do prédio, que eu vou chamar aqui de X. Então a única coisa que eles têm em comum é a altura do prédio. Então se eu descobrir qual é a altura do prédio, eu vou descobrir quanto vale isso aqui. Então presta atenção. Como é que eu vou analisar uma questão e saber se eu vou usar o seno, o cosseno ou a tangente? Então preste atenção aqui, ó. Quando eu estou trabalhando com relações trigonométricas no triângulo retângulo, o que facilita isso? Como a hipotenusa nem de um e nem do outro vai me interessar, o seno trabalha com hipotenusa. O cosseno também trabalha com hipotenusa. Então eu nem vou trabalhar com seno e nem com cosseno. A única coisa que vai me interessar é a tangente. Então se eu fosse trabalhar aqui, ó, com tangente de 60, a tangente de 60 vai ser quanto? Tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Se o ângulo está aqui, ó, o oposto a ele é isso aqui. Então o cateto oposto a ele vai ser o X. E o cateto adjacente é o que está próximo a ele, vai ser 90. Ficou claro isso aí? Então preste atenção aqui, ó. Tangente de 60, na tabelinha aqui já está dando, ó. Tangente de 60 vale quanto? 60 vale raiz de 3. Então a tangente de 60 graus você substitui pelo valor que tem aqui, ó. Raiz de 3 é igual a x sobre 90. Então x vale quanto? Esse 90 está dividindo, ele passa multiplicando. Então x vale 90 raiz de 3. Certo? Eu encontrei a altura. Por que, professor, calculou a altura? Porque eu vou precisar da altura. Eu vou desenhar esse triângulo aqui, ó. Então esse triângulo aqui, ó, aqui vale 30, certo? Aqui eu tenho o ponto B, aqui eu tenho o C, aqui eu tenho o A. Eu sei que essa altura aqui vale 90 raiz de 3. Então fazendo aqui, ó, seguindo a mesma regra aqui, ó, eu tenho que fazer o quê? Tangente de 30
vai ser igual a altura, que é x. Eu vou botar x, mas depois a gente substitui aqui porque a gente já achou. Dividido pelo cateto adjacente. Aqui está a grande jogada. Então vê, ó. Quanto vale o cateto adjacente? O cateto adjacente é esse aqui tudinho, ó. É esse aqui tudinho. Daqui até aqui. Isso é o cateto adjacente. Aí tem aluno que pode pegar o cateto adjacente e botar só esse pedaço aqui. Aí vai se complicar. Certo? Não, o cateto adjacente é tudo. Porque o triângulo é esse aqui tudinho. Então esse aqui, ó. Esse pedaço de A até B já vale 90. E isso aqui, como eu não conheço, eu vou chamar de Y. Então quer dizer que a tangente de 30, aqui a tangente de 30, é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Substituindo isso aqui agora, vai ficar assim, ó. Tangente de 30 é quanto? A tangente de 30 está aqui, ó. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3. É igual a quanto? É igual a altura, que a gente já encontrou aqui, que é esse x aqui, ó. Que é o cateto oposto, que vai valer quanto? 90 raiz de 3. Dividido por isso aqui tudinho. E quanto vale isso aqui tudinho? Vale esse pedaço mais esse. E esse pedaço mais esse vale 90 mais y. Ok? Então aqui, ó, eu tenho uma igualdade entre frações. Ou seja, eu tenho duas razões. Então resolve como isso aqui. Produto do meio pelo produto dos extremos. Um outro erro que algum aluno pode cometer. Ah, esse aqui, ó, esse 90 aqui, eu posso cortar com esse 90. Opa, parou. Não pode. Eu só posso cortar, eu só posso simplificar um número de cima com o de baixo de uma fração quando entre eles há apenas multiplicação. Então 90 raiz de 3 é a mesma coisa que 90 vezes raiz de 3. Mas aqui eu tenho 90 mais y. Então aqui eu não posso simplificar. Eu só poderia simplificar se aqui fosse 90 vezes y. Então cuidado. Essa simplificação aqui eu não posso fazer. Ok? Então quando eu multiplicar isso aqui vai ficar assim, ó. Esse raiz de 3 multiplica todo mundo e esse 3 multiplica todo mundo do lado de cá. Então vai ficar assim. Raiz de 3 que multiplica 90 mais y igual a quanto? A 3 que multiplica 90 raiz de 3. Tem aluno que tem dificuldade de resolver isso aqui. O único jeito de fazer isso aqui é praticando. Certo? Quando você pratica isso aqui, você consegue visualizar determinadas coisas. Então vê, ó, o que tiver letra vai para um lado, o que não tiver fica do outro. Então aqui, ó, 90 mais y, isso aqui tudinho está multiplicando o que está dentro da raiz. Deixa eu espalhar mais isso aqui. Então presta atenção, isso aqui vai ficar assim. Raiz de 3 vezes 90 mais y. Certo? Esse raiz de 3 aqui, ele está multiplicando todo mundo aqui. Então ele passa para lá, dividindo. Aí vai ficar 90 mais y é igual a... Aqui eu posso, para simplificar, como aqui não tem letra, e aqui é uma multiplicação, então quando eu tirar o parênteses, vai ficar 3 vezes 90, vai ficar 270 raiz de 3. Dividido por esse raiz de 3 que está aqui, ó, multiplicando, vai passar para lá, dividindo. Opa, professor, agora eu posso. Eu posso simplificar. Porque 270 vezes raiz de 3 e aqui embaixo tem raiz de 3. Então raiz de 3 dividido por raiz de 3 vai dar 1. Certo? Quando eu simplificar aqui, vai sobrar 1. Ok, então vai ficar assim, ó.
90 mais y é igual a 270. Massa. Esse 90 passa para lá diminuindo. Y é igual a 270 menos 90. Y é igual a 180. Beleza. 180, eu venho aqui, marco o gabarito, letra D e me ferro. Por quê? Onde é que está o erro? O erro está aqui, pessoal. Você terminou a questão e não voltou para a pergunta. Presta atenção que ele está pedindo. Quantos metros ele deverá se afastar do ponto A, andando de A para B, para que possa enxergar o topo do prédio? Então, se afastar do ponto A. Então, ele está saindo daqui, ó, daqui para aqui. 180 é o valor do Y. Então, 180 é só esse pedacinho daqui, ó, de C até B. Esse pedacinho aqui vale 180. E esse aqui vale 90, que já está aqui, ó. Então, quanto é de A até C? 180 mais 90, que é igual a 270. Então, essa questão, ela é trabalhosa. Ela não é uma questão fácil. O aluno só resolve essa questão se ele tiver muito íntimo com esse assunto de relações trigonométricas no triângulo retângulo. Ok? Então, esse aqui é a questão que caiu nessa prova de número 8. Então, cuidado. Terminou o cálculo, volte lá para a pergunta e veja qual é a pergunta. Aqui, ó. Outra questãozinha bem um pouco simples de você fazer, mas se você não montar certo, você termina perdendo. Carla e Pedro têm juntos 48 anos. Então, ó, Carla mais Pedro tem 48 anos. A idade de Pedro é 3/5 da idade de Carla. Então, ó, se eu disser a idade de Pedro é 3/5 da idade de Carla. Ó, Pedro. Vamos botar. Tem gente que confunde trabalhar assim, né? Então, vamos dizer que um é X e o outro é Y. Então, ó, X mais Y é igual a 48. Isso é um sistema. E aqui, ó, a idade de Pedro é 3/5 da idade de Carla. Então, a idade de um é 3/5 da idade do outro. Então, X é igual a 3/5 de Y. Pronto, agora substitui. Vou substituir onde, professor? Aqui, ó. Ele está dizendo que o X vale isso aqui. Então, na questão de cima, eu tiro o X e boto esse. Não está dizendo que são iguais? Então, aqui, ó. Toda vez que você for fazer um sistema, na hora de substituir, você vai tirar a letra que está isolada e coloca o valor que está do outro lado do sinal de igual. Então aqui eu poderia fazer assim, ó, 3/5 de y mais y igual a 48, certo? O bizu aqui, quando você tem uma fração somando com um número inteiro, você pode fazer o seguinte: você repete o denominador, pega o denominador, multiplica pelo número que está solto e soma com o que está em cima. Esse é o bizu. Então, 5 vezes y, 5y, mais 3y, 8y. Como é, professor? Não entendi não. Deixa pra lá então. É melhor tirar o MMC. Então, ó, como é que eu vou tirar o MMC? Eu tenho 3y sobre 5 mais y. Então eu tenho que considerar que aqui vale 1. Vou tirar o MMC. O MMC vai valer o quê? Vai valer 5. Então eu vou pegar o novo, o MMC, vou dividir pelo antigo e multiplicar pelo de cima. Então 5 dividido por 5. 1. 1 vezes 3y. 3y. Mais 5 dividido por 1. 5. 5 vezes y. 5y.
3 mais 5, 8y sobre 5. Certo? Isso aqui você tem que saber. Isso é um assunto que é do início do 7º ano. Operações com frações. Então, ó. Não, vou deixar ele aqui. Então, vê. Do lado de cá ficou 8y sobre 5 igual a 48. Certo? Então, esse 5 está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, 8y é igual a 48 vezes 5. Aqui está aparecendo um Z, que é igual. Esse tipo de conta, pessoal, percebam, se você tiver um número de um lado que vai passar dividindo e você acha que aquele número pode simplificar por alguém que já está do lado de lá, nem perca tempo fazendo a multiplicação. Porque isso aqui vai ficar assim, ó, y é igual a 48 vezes 5 dividido por 8. Opa, mas o 48 eu posso simplificar por 8. Então isso aqui vai ficar assim, ó. 48 por 8 vai dar 6. E aqui sobra 1. Certo? Então se aqui vai dar 6 e 1, aí vai ficar 6 vezes 5, 30. Então y é igual a 30. Certo? Se y é igual a 30, quanto vale o x? É só substituir aqui, ó. Então vai ficar x igual a 3 quintos de 30. Ou seja, 3 vezes 30 sobre 5. 3 vezes 30, 90. 90 sobre 5, que vai dar 18. Certo? Então a resposta 30 e 18. A questão aqui, ó. Onde foi que a pessoa errou? Porque ele está dizendo que Carla e Pedro têm juntos 48 anos. A idade de Pedro é 3 quintos da idade de Carla. Então, Pedro é o mais novo. A idade de um é 18, a idade do outro é 30. Mas onde é que a pessoa aqui que marcou essa prova marcou errado? Porque perceba que aqui, ó, tem 18 e 30, e aqui também, ó, 18 e 30. Só que quando ele fala aqui, ó, que Pedro tem 3 quintos da idade de Carla, quer dizer que Pedro é o mais novo. E na letra D, Pedro é o mais velho. Então prestem atenção na pergunta. Realmente, um vai ter 30 e o outro vai ter 18. Mas isso não vai ser de bolo. Certo? Então, calculou esse sisteminha aqui, 30 e 18. Quem é o mais novo? É Pedro. Por que, professor? A idade de Pedro é menor, porque quando você pega o número e a fração, o numerador ele é menor do que o denominador, então a idade vai ser menor. Se o de cima fosse maior, quer dizer que a idade dele seria maior. É só você pegar o número e dividir. 3 dividido por 5. 3 dividido por 5 vai dar o quê? Vai dar 0,30, 0,6. Ou seja, se esse número, o resultado aqui da divisão for menor do que 1, quer dizer que aquela idade vai ser menor do que a idade do outro. Se a divisão for maior do que 1, quer dizer que a idade seria maior. Por exemplo, essa questão aqui poderia dizer que a idade de Pedro é 5 terços da idade de Carla. Aí aqui sim, ó, se dividir 5 por 3, vai dar mais de 1. Então quer dizer que Pedro seria o mais velho. Então tomem cuidado com isso, prestem atenção, certo? Uma besteirinha dessa você pode perder uma questão de graça. Outra questão aqui, ó, aparentemente simples, mas se o aluno montar errado, pode se perder. Ó, o triplo do quadrado do número de filhos de Pedro é igual a 63 menos 12. O número de filhos. Quantos filhos Pedro tem? Ó, o triplo do quadrado do número. O triplo do quadrado do número de filhos dele. Então, quem é o número de filhos deles? Eu não sei. Aqui é o número de filhos. Vamos
dar nome aqui aos bois. Então, número de filhos, eu não sei quanto é, então a gente vai chamar de x. Aí o que ele está dizendo aqui, ó, o triplo do quadrado do número de filhos, o triplo do quadrado do número de filhos. O número de filhos é x. E o quadrado de x? X ao quadrado. É igual a 63 menos 12 vezes o número de filhos. Então, 12 x. Pessoal, é uma questão puramente interpretativa. Se você não conseguir montar essa questão, você não vai resolver. Porque ela é simples. Depois que você monta, ela é simples. O problema é interpretar. Vamos lá, repetindo aqui, ó. Eu disse que o número de filhos a gente vai chamar de x. Aí ele disse o seguinte, ó, o triplo do quadrado do número do filho. Então, triplo do quadrado do número de filhos. O quadrado de filhos é quanto? X ao quadrado. E o triplo? O triplo de alguma coisa é ele vezes 3. É igual a 63 menos 12 vezes o número de filhos. 12 vezes x. Pronto, montei a questão. O que tiver números... Como isso aqui eu já vi que é uma equação de segundo grau, então isso aqui vai ser montado assim. Esse e esse vão tudo para o lado de lá, porque aqui tem que ficar zero. Então vai ficar, ó, 3x ao quadrado. Aqui é menos, vai ficar mais 12x. Aqui é mais, vai passar menos. Menos 63 igual a zero. Certo? E agora resolver Bhaskara. Então, ó, A igual a 3, B igual a 12, C igual a 63. Calculando aqui delta. Delta igual a... É bom sempre estar escrevendo para não esquecer. B ao quadrado menos 4AC. Então, quem é delta? Delta vai ser B ao quadrado, 12 ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, vezes A, vezes o C. Toda vez que tiver negativo, você coloca dentro do parênteses, certo? Então aqui, ó, o delta vai ser igual a quanto? 12 ao quadrado, 144, menos 4 vezes 3, 12, 12 vezes 63, menos com menos, então aqui vai dar mais, e 63 vezes 12, 63 vezes 12 vai ficar 2 vezes 3, 6, 2 vezes 6, 12, 1 vezes 3, 3, 1 vezes 6, 6, 6, 5, 756, 756, delta igual a 144 mais 756, vai me dar 44 mais 5 vai dar 800, mais 100, 900. Encontrei delta igual a 900. Isso aqui eu posso responder rápido porque vocês têm que saber resolver Bhaskara, certo? Resolver a equação de segundo grau. E eu poderia aqui, ó, poderia não. Então aqui, ó, x vai ser igual a quanto? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes 1. Então vê, substituindo aqui agora vai ficar o que? X igual a menos, que é o menos da fórmula aqui, e o b vale 12, mais ou menos raiz de 900 sobre 2 vezes 1 não, aqui é 2 vezes A, 2 vezes A, aí o A aqui vale quanto? Vale 3, certo? Então quando eu simplificar isso aqui vai ficar menos 12 mais ou menos raiz de 900 é 30, 2 vezes 3, 6, certo? x1 na linha vai ficar 12
mais 30, menos 12 mais 30, ou seja, eu estou devendo 12, paguei 30, fiquei com 18. 18 dividido por 6, que vai dar 3. O x duas linhas, menos 12, menos 30, vai me dar, eu estava devendo 12, gastei 30, fiquei devendo 42. Dividido por 6, eu vou ter 7. Como aqui é negativo, eu vou ter menos 7. Certo? Como uma pessoa, isso aqui é o resultado da equação de segundo grau. Porém, essa resposta aqui não me interessa, porque uma pessoa não pode ter filhos com números negativos. Eu tenho menos 5 filhos, menos 1 filho, não existe. Então a resposta vai ser o quê? 3. Certo? Uma dica que eu vou dar para vocês, eu não gosto muito não, mas é uma dica se você não conseguir enxergar que isso aqui é uma equação de segundo grau. Você poderia dividir aqui, os números aqui, para ficar com números menores, ou se você tiver isso aqui montado, 3x ao quadrado igual a 63 menos 12x, uma das formas de você resolver é substituindo o valor do x por cada número desse. Então, por exemplo, se eu achasse que o valor era 4, no lugar do x eu vou botar 4. Então, presta atenção. Aqui ia ficar 3. No lugar do x eu estou botando 4, ia ficar vezes 4 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 63 menos 12 vezes 4. Certo? Então, 4 ao quadrado é 16. 3 vezes 16 vai me dar 48. E aqui vai ficar 63 menos 48. Não dá certo. Esse lado aqui, ó, 63 menos 48, 60 menos 40, 63 menos 40 vai dar 23. Menos 8, 15. Então 48 não vai ser igual a 15. Então 4 já está cancelado. Se fosse substituir pelo 3, no lugar do x eu fosse colocar 3. Então, ó, 3, no lugar do x vai ficar 3 ao quadrado, igual a 63 menos 12 vezes x. O x nesse caso aqui vale 3. Então aqui, ó, 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 9, 27. E aqui vai ficar 63 menos 36. 63 menos 36 vai dar 27. Então 27 igual a 27 e a resposta seria exatamente 3. Certo? Mas isso só daria certo se você conseguir montar a questão. Ok? Nessa prova aqui, que a gente já começou outro dia, essa prova acaba aqui, as questões. Mas eu tenho uma questão aqui que eu recebi de uma outra aluna, certo? Que ela achou essa questão aqui na internet, é do ETE também. Eu só não sei de que ano é, eu botei aqui 2018, mas eu não sei de que ano é. Então ela perguntou aqui, a questão diz o seguinte: qual é a média geométrica dos números 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16 e 32? Certo? Escolha uma. Então aqui está as alternativas. Presta atenção. O que é média geométrica? A média geométrica vai ser a raiz do produto dos números que você tem, certo? Com aqui 2 não, n elevado a um índice que será a quantidade de números que você tem. Então, como é que ficaria a média geométrica disso aqui? A média geométrica disso aqui ficaria assim, ó, m igual a raiz quadrada, pessoal, não, raiz quadrada não. Se aqui eu tenho, ó, então vai ficar 2 vezes 4 vezes 8 vezes 16 vezes 32. Quantos números eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui vai ficar 5. Certo?
A quantidade de números que eu estou multiplicando vai ser o índice que vai ficar lá em cima. Quando você multiplicar isso aqui, se você olhar direitinho isso aqui, aqui eu só tenho números onde vai ser potência de 2. Mas essa observação você só tem quando você trabalha muito com isso. Porque senão você vai ter que fazer aqui, ó, 16 vezes 32. Aí o resultado multiplica por 8. Depois o resultado multiplica por 4. E depois o resultado multiplica por 2. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Cadê aqui? Então, ó, 6 vezes 2, 12. Vai 1. 6 vezes 3, 18. Com 1, que subiu, 19. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 3, 3. Certo? Quando eu somar aqui, ó, vai ter 2. 9 e 2, 11. Sobe 1. 3 e 1, 4. Com 1 que subiu, 5. Então aqui eu vou ter 512. Aí o resultado desse aqui, eu já usei esse e esse. Aí vou multiplicar por 8. 512 por 8. Aí vai ficar... Ou eu poderia fazer assim, ó. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 8, 64. Eu poderia também já multiplicar isso aqui por 64. Certo? 4 vezes 2, 8. Não vai nada. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. 6 vezes 2, 12. Sobe 1. 6 vezes 1, 6. E 1, 7. Sobe nada. E 6 vezes 5, 30. Então isso aqui vai me dar, ó, 8, 6, 7, 2. Então isso aqui vai me dar 32.768. Aí eu teria aqui que a média geométrica seria raiz quinta de 32.768. Pessoal, o que eu quero mostrar para vocês aqui, para vocês não perder tempo num tipo de questão dessa, é o seguinte. Presta atenção numa coisa. Como é que eu extraio um número de uma raiz? Eu gosto de passar para meus alunos o seguinte. Um número para sair de uma raiz, eu vou até abrir aqui uma folhinha nova para mostrar para vocês. Eu gosto de mostrar uma coisa para vocês que é o seguinte. O que eu digo para meus alunos é o seguinte. Um número para sair da raiz, vamos ter aqui 9. 9 ao quadrado. Aí o que eu digo para eles? Um número para sair da raiz, ele tem que pagar um preço. Pagar entre aspas, né? E esse valor que ele paga tem que ser, o expoente dele tem que ser igual ao índice. Então se ele puder pagar, ele sai da raiz. Então o 9 pode pagar? Pode. Então o 9 sai. Se não ficar ninguém dentro da raiz, a raiz morreu. Então outro exemplo aqui. Digamos que eu tivesse aqui uma raiz de 5 elevado ao quadrado vezes 3. Quando não aparece número nenhum aqui, é a mesma coisa que 2. Certo? Então isso aqui quer dizer que o 5 pode sair. Opa, o 5 pode pagar. Ó. O 5 pagou. Então o 5 sai. O 3 pode pagar? Não, o número daqui é diferente. Então, e é menor, porque quando não tem nada vale 1. Se ele não pode pagar, ele continua dentro da raiz. Certo? Então essa é uma das ideias. E isso serve para qualquer número. Vamos dizer que eu tivesse aqui, ó, raiz sexta, por exemplo. Raiz sexta. Aí aqui dentro eu tivesse 3 elevado a 6 vezes 2 elevado a 5. Ó, 6 e 6. Então o 3, ó, ele pode pagar. O 3. Então vai ficar 3, vai sair. O 2 pode pagar? Não. Então o 6 aqui continua. E o 2 elevado a 5 vai ficar dentro da raiz. Isso é uma forma de você mais ou menos entender o que eu posso tirar da raiz ou não. Outra coisa também, bem rápido aqui só para lembrar. Toda vez que eu tiver aqui, ó,
Vocês estão lembrados que quando, por exemplo, A elevado a 3 multiplicado por A elevado a 2, como é que a gente resolve isso aqui? Repete a base e soma os expoentes. Então 3 mais 2, 5. Certo? Então se eu tiver aqui A, vamos estar aqui C vezes C elevado a 5 vezes C elevado a 8. Então isso aqui, ó, C vezes C vezes C são iguais às bases. Então repete a base e soma os expoentes. Quando não tem nada, vale 1. Então 1 mais 5 e mais 8. 1 mais 5, 6, mais 8, 14. Certo? O que eu quero mostrar com isso aqui a vocês é o seguinte. Do jeito que eu tiver aqui, ó, do jeito que eu tiver aqui C elevado a 14, eu posso tanto ir nesse caminho, como eu posso voltar. E do jeito que eu posso voltar, por exemplo, C elevado a 14, eu posso escrever assim, ó, C elevado a 7 vezes C elevado a 7. Por quê? Quando eu separei aqui, o que me interessa é que a soma dos expoentes tem que dar o meu número original. Outro exemplo, eu tenho aqui, ó, C elevado a 14. Eu poderia escrever assim, ó, C elevado a 10 vezes C elevado a 4. Percebam que 10 mais 4 vai dar 14. Outro exemplo, C elevado a 14. Eu poderia escrever assim, ó, C elevado a 3, C elevado a 3, C elevado a 1, que eu não precisava colocar 1, e C elevado a 7. Eu posso separar do jeito que eu quiser. Só lembrando que a soma dos números de cima tem que dar o meu número original. Por que eu estou mostrando isso? Porque, vamos supor que eu tivesse aqui raiz de 7, aí 2 elevado a 15. Opa! Percebam que o 2 elevado a 15, eu posso escrever assim, ó, 7. Eu posso escrever aqui, ó, o 15, eu não posso escrever 7 mais 1. Então 7, 2 elevado a 7, vezes 2. Por que 7? Porque eu quero que ele pague para sair. Então esse 2 aqui paga. Esse 2 aqui, ó, paga também. Mas esse aqui não tem como pagar, então ele fica dentro da raiz. Então 2, quando os números saem, se tiver mais de 1, vai ter que multiplicar. Então 2 vezes 2, 4, 2. Se aqui tinha 7, vai continuar tendo 7. Não pode esquecer. Certo? Então, cuidado para não esquecer isso. É uma dica bem simples, certo? Para você não ficar preso à regra. O número pode sair da raiz quando ele pode pagar. E quando é que ele paga? Quando o índice é igual ao expoente. Se o expoente for maior, você pode sair desmembrando para poder tirar o que você pode. Então, voltando lá à questão. Aí essa questão aqui, ela me gerou aqui, ó, quando eu multipliquei 2 vezes 4 vezes 8 vezes 16 vezes 32, deu isso aqui. Para você resolver isso aqui, você vai ter que fatorar esse número para poder ver o que pode sair. Beleza. Mas se você fosse um cara que percebeu, um cara não, fosse uma pessoa que percebeu que esses números aqui, ó, são potência de 2, eu já posso organizar isso aqui diferente. Como assim, professor? Presta atenção. O 2 é 2 elevado a 1. O 4 é 2 elevado a 2. O 8 é 2 elevado a 3. O 16 é 2 elevado a 4. E o 32 é 2 elevado a 5. Então, quando eu multiplicar isso aqui tudinho, é como se eu estivesse multiplicando esses números todinhos. As bases não são iguais? Então, esse número aqui todinho é a mesma coisa que 2 elevado a 5 mais 4, 9, mais 3, 12, mais 2, 14, mais 1, 15. Pronto. Se você fatorar isso aqui, você vai encontrar 2 elevado a 15. Só que ele vai ser
a média geométrica, vamos escrever aqui, a média geométrica vai ser raiz quinta de 2 elevado a 15. Certo? E seguindo aquele raciocínio que a gente teve ali naquela folhinha em branco, 2 elevado a 15, eu posso escrever assim, ó. Raiz quinta, 2 elevado a 15, 2 elevado a 5, 2 elevado a 5, 2 elevado a 5. Opa, esse 2 aqui, ó, pode sair. Esse 2 aqui pode pagar? Pode. Então ele sai também. E esse 2 aqui pode pagar também. Vai sobrar alguma coisa dentro da raiz? Não, então a raiz morre. Sobrou quanto? A média geométrica é 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Acabou a questão. Olha aqui, ó. Letra E. Se você tiver essa noção, você vai perder seu tempo. Você vai ganhar tempo quando, ao invés de estar fatorando isso aqui, que seria o quê? 32, 768 e dividir por 2. Aí você vai achar aqui um número. Não sei o que, 2. Aí outro, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Aí você vai encontrar 15, 2. Ou seja, 2 elevado a 15. Ok? Então, para não perder tempo. Mas essas coisas você só aprende praticando. Ok? Não sei se eu falei muito rápido. Vamos lá. Alguém deixou de entender alguma coisa? Alguma dúvida aí? Tem alguma pergunta para fazer? Se tiver com o microfone ruim, fala aí no chat. Tem alguma questão que queira que eu resolva agora? Ó. Eu peguei uma questão de uma prova que foi feita hoje. Deixa eu ver se eu acho aqui a questão que mandaram para mim. Cadê? Pronto, achei a questão. Presta atenção, viu? Essa questão é de hoje já. Deixa eu organizar aqui. Pronto, vamos lá. Vê bem. A questão diz o seguinte: os números x, y e z são inteiros positivos, tais que o x ele é menor do que y e o y é menor do que z. Se y é a média aritmética simples entre x e y, entre x e z, então necessariamente a razão y menos x e z menos y é igual a... então preste atenção. Como ele está dizendo que os números são inteiros positivos, tais que esse aqui é menor do que esse e esse é menor do que esse, pessoal, toda vez que você encontrar uma situação dessa, dê valores para essas letras. Se ele está dizendo que esse aqui é menor do que esse, então eu vou dizer que o x vale 1 e o y vale 2. E ele está dizendo que esse aqui é menor do que esse, então eu vou dizer que o z vale 3. Ele não disse quanto era, então pode ser qualquer valor, certo? Mas ele está dizendo que o y é a média aritmética. Opa, melhor ainda. Toda vez que você tiver 3 números seguidos e o do meio
três números seguidos não. Ele está dizendo que tem três números. Então, e ele diz que o do meio é a média aritmética. Então, a distância entre eles, os valores entre eles, entre o primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro, vai ser sempre igual. Então, de 1 para 2 e de 2 para 3 vai ser igual. Do mesmo jeito que eu poderia dizer que aqui seria 1, 3. Qual seria o próximo? Se esse aqui é o do meio, daqui para aqui passou 2. Então, daqui para aqui para passar 2, teria que ser 5. Certo? Eu poderia montar isso aqui de várias maneiras. Se eu dissesse que aqui o primeiro, o menor, fosse 20 e o segundo fosse 30. Se ele está dizendo que o segundo é a média, então a distância daqui para aqui, ou seja, a diferença de um para o outro, do primeiro para o segundo, vai ser a mesma diferença do segundo para o terceiro. Então, daqui para aqui tem 10, então o outro tem que ser 10 também, ou seja, vai ser 40. E se você analisar, você vai ver que realmente vai ser a média. O que é a média? Não é a soma dos dois números, não é a média de dois números, é a soma deles dois dividido por 2. Então, se prestar atenção aqui, ó, 1 mais 3 vai dar 4. Dividido por 2, opa, olha o 2 aqui aparecendo. Aqui, ó, 1 mais 5 dá 6. Dividido por 2, 3. Olha ele aqui. 20 mais 40, 60. Dividido por 2, 30. Opa! Então, qualquer número que você colocar seguindo essa lógica, você vai conseguir encontrar a sua resposta. Certo? Aí, obviamente, eu digo para os meus alunos que nessa situação coloque o menor valor. Então, eu disse que o x vale 1, o y vale 2 e o z vale 3. Ok? Então, baseado nisso aí, a gente agora vai para a pergunta. Então, necessariamente, a razão. Para quem não sabe o que é razão, a razão é o quociente entre duas grandezas. Em outras palavras, é uma divisão. Certo? Então, a divisão entre y menos x por z menos y vai ser quanto? Ó, se a gente atribuir os valores e esses valores estão corretos, então vai ficar, ó, o y vale 2 e o x vale 1. Então 2 menos 1. E aqui, ó, o z vale 3 menos o y, que vale 2. E quanto vale isso aqui? 2 menos 1, 2. 3 menos 2, 2 menos 1, 1. 3 menos 2, 1. Pronto. Ficou 1 sobre 1. E 1 sobre 1? No começo a gente disse que 1 era quem? Que era o x. Então isso aqui ficou o quê? X sobre x. Opa! Opa! Olha que questão difícil. Só basta você entender. Perceberam isso? Então, se você não atribuir números aí, isso vai dar uma conta tão grande para chegar nesse mesmo resultado. A dica aqui, ó, para ele ser seguido, é porque ele está dizendo que o y é a média aritmética dos dois da ponta. Sempre que você tiver três números seguidos, o do meio sempre vai ser a média. Sempre. Esse seguinte que eu falo não precisa ser um depois do outro. Que a diferença entre eles sejam iguais. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 25, aqui eu tenho 50 e aqui eu tenho 75. Ó, daqui para aqui é 25, daqui para aqui é 25. Então, esse aqui vai ser a média. Sempre. Se a diferença entre o primeiro e o segundo e o terceiro for a mesma, o do meio vai ser sempre a média. Ok? Dúvidas? Deixa eu pegar. Parece que tem outra questão aqui. Deixa eu ver aqui se tem. Não. Ele tem uma questão aqui, mas é uma questão de média também. A questão diz o seguinte, ó. Deixa eu copiar aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. Não, vou tirar um print.
A pessoa não conseguiu tirar o print da prova, mas guardou os valores na cabeça. Então preste atenção. Pronto, a questão é essa aí. Ele disse que numa sala tem 25 meninas e 25 meninos e 5 meninas. Ele disse que a média da sala vale 7 e a média das meninas vale 6. Qual é a média dos meninos? Aí, como ele não tirou foto, não tinha alternativa para a gente ver, certo? Para eu ver. Então, questão de média. O que é que eu disse para vocês? Toda vez que você tiver uma questão de média, o que vai acontecer é o seguinte: eu calculei a média de uma turma, saiu um determinado resultado. Então é como se aquele resultado fosse a nota de todo mundo. Um exemplo. Cadê aqui minha folhinha de rabisco? Tá aqui, ó. Vamos dizer que 2 alunos, um tirou média 10, aluno 1, e o aluno 2 tirou média 6. Mas quando eu disser assim, a média desses 2 alunos juntos vai me dar o quê? Vai me dar 10 mais 6. Como eu tenho 2 alunos, vou dividir por 2. Então isso aqui vai dar o quê? 16 por 2, que vai dar 8, certo? Então quando eu tenho a média desses 2 alunos, a média vai ser 8. É como se cada um tivesse tirado 8. Como? Isso é uma suposição. A média, ele dá uma nota como se fosse igual para todo mundo. Mas você está vendo que na realidade não é, porque um tirou 10 e o outro tirou 6. Mas quando eu digo que é como se cada um tivesse tirado 8 e eu tenho 2 alunos, então fica mais fácil. Se eu tenho 2 alunos e a média foi 8, quer dizer que a soma das notas deles vai dar 16. Se eu tivesse 3 alunos e a média desse 8, então quer dizer que a soma daquelas notas ia dar 24. Porque ia ficar 8 de um, mais 8 do outro, mais 8 do outro. Vai dar 24. Pela média, certo? Não é a realidade, é pela média. Então, voltando lá. 25 meninos e 5 meninas. E a média da sala deu 7. Aqui eu tenho 30 alunos, certo? Então eu tenho 30 alunos. E se a média da sala é 7, é como se cada aluno tivesse tirado 7. Então o total de nota, o total de pontos, vai ser quanto? A quantidade de alunos vezes a média. Então eu tenho aqui, ó, que somando todas as notas, eu vou ter 210 pontos. Porque eu tenho 30 alunos e é como se cada aluno tivesse tirado 7. Ok, já andou um pedaço da questão. Mas ele disse que a média das meninas foi 6. É outra coisa fácil de calcular. Por quê? Porque aqui, ó, a questão tem 5 meninas. Se na média das meninas dá 6, é como se cada menina tivesse tirado 6. Então a nota das meninas, eu vou botar em MA, vai ser o quê? O total de nota dela vai ser a quantidade de menina multiplicado pela nota. Então, a nota das meninas somou 30 pontos. Ótimo. Por quê? Porque se a nota da sala foi 210 e as meninas fizeram 30, quer dizer que os meninos fizeram MO 210 menos 30 vai dar 180. Então quer dizer que os pontos que os 25 meninos fizeram foi 180. A pergunta é: qual é a média dos meninos? Então, qual é a média dos meninos? Como é que a gente calcula a média?
total de pontos dividido pela quantidade, certo? Então, total de pontos, total de nota, total de números. Então, qual é o total de números? No caso aí, total de notas, 180. Eu não vou nem precisar somar, porque já está aí somado, 180. E a quantidade? A quantidade, como ele quer saber dos meninos, vai ser por 25. Certo? 180 por 25, se você não quiser dividir, você simplifica por 5 e por 5. Aí vai ficar dividido por 5. 36 dividido por 5 vai me dar 7,2. Certo? Então, a média dos meninos foi 7,2. A média das meninas foi 6. Mas, professor, se eu pegar essa nota dos meninos com a nota das meninas, não vai dar 7, claro. Porque quando você calcula essa média aqui, você não está calculando a média dos meninos e das meninas. Você está calculando a média da média. É diferente. Porque quando eu boto 7,2, eu estou calculando a média. E 6 vai ser a média. Não estou colocando... Para você calcular a média de todo mundo, tem que colocar a nota de todo mundo. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida aí? Foram poucas questões hoje, mas foram questões bem produtivas, certo?